Capítulo 251 Que academia? Ban. As muitas moedas estranhas prenderam a criatura quando Dorian começou seu exorcismo. A razão pela qual ele esperou até agora para exorcizar a criatura foi porque ele estava liberando tudo o que a criatura havia sugado de suas vítimas. A criatura era uma gárgula da lua. Embora pudesse deleitar-se com vítimas específicas, também poderia mordiscar a vitalidade dos humanos como se fossem lanches. Primeiro, sugaria um pouco de vitalidade do rosto, fazendo-o parecer ligeiramente pálido. Talvez as vítimas não percebessem, mas depois de alguns dias ou semanas, ficariam terrivelmente doentes. Com outras criaturas, uma vez que a vitalidade da vítima fosse retirada, não haveria como recuperá-la da criatura. Tudo o que ele faria então seria reabastecê-los com talismãs ou várias pílulas, elixires ou pós que precisam ser tomados ao longo do tempo. Talvez até anos para casos mortais. Mas para a criatura com a qual ele estava lidando, usando feitiços e técnicas específicas, era possível liberar tudo o que a criatura havia roubado. Se os Gus e Boss tivessem um terceiro olho, seriam capazes de ver as muitas listras de rostos humanos transparentes voando para fora do corpo da criatura, planejando retornar para as vítimas. Ponto. Tap, tap, tap. Isso. As mãos de Dorian moveram-se rapidamente enquanto cantava acima do corpo da criatura. Grwwwwwww. Isso dói. A luz sagrada de cima desceu sobre ele, fazendo com que o corpo da criatura queimasse vigorosamente. Seu corpo tremendo, sua cabeça girando da esquerda para a direita e para trás. A criatura nunca havia sentido um desconforto tão indescritível. Por quê? Por que caiu tão cedo? Sopro. Sua língua pontiaguda explodiu e todo o seu ser começou a desaparecer como pedaços de papel em chamas. Não. Neste caso, nem mesmo as cinzas foram encontradas. A luz destruiu completamente a escuridão. 1, 2, 3. Suas pernas desapareceram, seguidas pela barriga, peito e pescoço. Quanto aos braços e a cabeça sem olhos, essas partes desapareceram simultaneamente, com os gritos estrangulados da criatura. Tio grwwwwwww. Tremor. Arrepio. Os arrepios que existiam anteriormente surgiram rapidamente. Todos só sentiam suas pernas tremerem quanto mais assistiam à cena. Se não fosse por Butler Sheng e Zulin parados diante deles, eles não teriam ousado ficar tão perto da parede invisível. Isso. O assunto de hoje era algo que eles nunca esqueceriam tão rápido. Ponto. ZMMMM. A parede de formação foi derrubada e, olhando mais de perto os cristais e pedras no chão, eles pareciam ter perdido alguns de seus brilhos iniciais. A diferença era difícil de ver, apenas um olhar atento poderia perceber esse fato. Mas isso não significava que essas pedras fossem inúteis. Bem, os mortais ainda poderiam usá-los como joias e outras coisas. Mas para aqueles que estavam no caminho de Dorian, o valor desses itens não existia mais. 0p0. Silêncio. ... Se um alfinete caísse, seria possível ouvi-lo ecoar dentro deste grande espaço. Grande mestre. Demorou mais de 10 segundos para que todos, incluindo o velho GHU, voltassem a si. Segurando sua bengala como apoio, ele engoliu em seco, forçando suas pernas pesadas a se moverem em direção a Dorian. E ao passar por cima dos cristais, entrando no círculo, todo o seu corpo ficou ainda mais pesado. Os outros também o seguiram. Mas quanto mais se aproximavam de Dorian, mais poderosa era a imagem dele aos olhos deles. Eles realmente queriam descobrir o que era aquela criatura. Mas justamente quando eles estavam prestes a perguntar, Dorian sacudiu o pulso pela sala, causando mais uma cena chocante. Piscar. O que eles acabaram de ver. As peças quebradas e espalhadas do piso e do teto cimentaram-se firmemente em suas posições originais. Bam. Os sons do chão grudado podiam ser ouvidos por toda a cena. Tio. BHO Jin tocou o chão com admiração. Está colado.
Na verdade, está colado de volta. Isso apenas formou sua decisão de que Dorian o aceitasse como discípulo. Quanto às disputas anteriores, por favor, ele nem conseguia lembrar porque estava irritado com Dorian. Sortudo, ele seria um discípulo. Acento circunflexo pi acento circunflexo. Ponto. O coração de todos estava repleto de pensamentos diferentes. A velha senhora GHO respirou fundo várias vezes. Grão-mestre, a Academia de Magia, é com o único propósito de erradicar essas criaturas. Como zelador, meu marido e eu teremos que enfrentar tais seres. Ding, ding, ding. A conversa fez com que muitas lâmpadas se acendessem. O que? Uma academia de magia? BHO Jin e o teste dos boss estavam enlouquecendo ao ouvir as palavras da velha senhora GHO. Aguentar, aguentar. Então os Gus foram aceitos nesta academia sem eles saberem. Espere. Isso significa que GHO Sota também frequentará esta academia. BHO Jin queria morrer de ciúme. Não é justo. Não foi nada justo. Grão-mestre, e eu. E minha família BHO. BHO Jin não pôde deixar de interromper a conversa. As revelações foram de cair o queixo. Além disso, anteriormente, o velho GHO parecia ter mencionado que o velho ou e a velha Gia sabiam disso. Então isso significa que os House e os Gias também foram aceitos nesta academia. Dorian olhou para BHO Jin pensativamente. Se fosse antes de completar sua missão principal, ele estaria correndo para reunir estudantes suficientes. Mas agora, não mais. Ele nem se preocupou em tocar BHO Jin ou olhar para ele para ver se ele era um talento ou não. Cumprida a cota inicial, o processo de recrutamento passaria a ter algumas cláusulas extras. Ponto. Como ele disse, o que ele não queria era trazer uma bomba relógio para a academia. Os boss tinham alguns personagens bons e terríveis em seu clã. E é por isso que ele precisaria introduzir o que seu antigo mundo chamava de teste verdadeiro. É inevitável que não importa qual academia ou seita alguém construa, sempre haverá algumas sementes ruins para entrar de vez em quando. Mas com o teste True, essa porcentagem cairia drasticamente. Ninguém queria um exorcista que se fortalecesse e depois se voltasse para as trevas. Tal pessoa que conhece os métodos de exorcismo e os combina com as trevas seria um inferno para a academia. Principalmente se tal pessoa fosse forte. Dorian olhou para as muitas auras conflitantes em torno dos homens BHO. Se quisessem ingressar na academia, teriam que passar no teste verdadeiro e nos demais testes. Mas agora não. Fim do capítulo. Capítulo 252 Um estranho nas sombras. BHO Jin ficou triste ao saber que o período de admissão havia acabado. Porém, quando Dorian disse que haveria outro período de admissão daqui a 3 meses e meio, como ele poderia não ficar feliz? Olhando para isso, isso significa que esta academia de magia também fez admissões como a maioria das escolas também fez. Houve período de admissão no inverno e período de admissão no outono. E no verão? Ou será que houve apenas 2 períodos de admissão? Na verdade, Dorian havia pensado sobre esse assunto. Para este primeiro ano, ele teria 2 ou 3 períodos de admissão. Mas a partir do próximo ano da academia, a admissão seria apenas uma vez por ano. Sua academia foi a primeira desse tipo e seria de prestígio. Assim como em sua vida anterior, as academias também realizaram cerimônias de entrada uma vez, talvez para construir um grande prestígio. Mas para ele decidiu seguir esse caminho porque atualmente a academia não tinha muitos professores qualificados. Ele queria que o primeiro grupo de cuidadores crescesse, construindo valor e conhecimento. Claro, seria mentira se ele dissesse que não queria que sua academia também tivesse prestígio. Os muitos testes e o período de admissão anual fariam com que muitos levassem a academia a sério. Ponto. BHO Jin estava cheio de alegria ao ouvir as breves palavras de Dorian. Sim, eu entendo, grão-mestre. Como ainda havia uma chance para ele não desistiria até a próxima vez. A velha senhora GHO bateu na nuca dele antes de construir as orelhas.
Seu pequeno idiota, você não vê que ainda estamos discutindo negócios com o grão-mestre? Quando os adultos estão conversando, as crianças devem ficar quietas. Mas ele tem a minha idade. Cale-se. A velha senhora GHO se conteve para não chutá-lo. Você sabe que tem a mesma idade do grande mestre, mas ainda é tão inútil. Dorian olhou para o grupo diante dele antes de olhar para os muitos cristais e pedras que ele usava. Tudo bem, era hora de falar sobre custo. Por subjugar aquela criatura acima do seu nível, ele correu muitos riscos que poderiam tê-lo paralisado. O preço seria caro porque ele gastou sua força para derrotar uma criatura acima do seu nível. Novamente, ele também teve que levar em consideração as ações de Butler Sheng e Zulin. Eles também tiveram que ser pagos. Este foi um trabalho, e quanto ao custo de utilização da matéria-prima para o círculo, ele não as comprou. Então não eram dele, portanto, ele não poderia cobrar deles por usá-los. Ninguém devia a ninguém neste assunto específico. Os boss forneceram as pedras preciosas enquanto ele as usava para derrotar o Gárgula. Também, havia um preço padrão para cada classificação. Somando e subtraindo o que era devido e o que não era, Dorian deu-lhes um número preciso. 37 milhões de vins. Tanto os boss quanto os gus poderiam facilmente desembolsar essa quantia. Grão-mestre, não se preocupe. Pagaremos tudo de acordo com o que você disse. Como não poderiam, eles até sentiram que a salvação de suas vidas já era uma questão muito processual. Ponto. Assim, o tempo estava chegando ao fim. E logo, os muitos seguranças abriram rapidamente as portas, vendo que nada mudou. Underscore. Onde eles estavam? Onde estavam os criminosos? Eles pensaram que iriam entrar e ver vários gênios do crime subjugados amarrados. Então, porque parecia que essas pessoas estavam apenas conversando o tempo todo. O que foi essa operação? Tio toque, tio. O telefone do velho GHO tocou. E nem é preciso dizer que ele sabia exatamente quem era. Bastardo GHO, o que diabos você esteve fazendo aí esse tempo todo? O que você quer dizer com interromper meu negócio para um bate-papo? Você acha que isso é um filme de máfia ou algo assim? Mesmo que você quisesse falar com alguém sobre alguma operação ultra-secreta, por que fazer isso no meu lugar? Você não consegue encontrar outro local escondido. Apenas confesse. Isso é ideia da sua velha, não é? Asterisco acento circunflexo asterisco. A voz era tão alta que todos ao redor do velho GHO podiam ouvir o que a pessoa estava dizendo. TCH. Se não fosse pelo fato de estar exausta, a velha senhora teria apreendido o maldito telefone mais uma vez. Tudo o que ela pôde fazer foi olhar para BHO Jin. Da próxima vez que você ver seu avô, diga a ele que ele está morto. Gole. BHO Jin acenou com a cabeça lentamente, despedindo-se interiormente de seu avô. Porque aquele avô teimoso gostava de irritar essa demônio. Ponto. Um por um, o prédio foi mais uma vez aberto ao público, sem que ninguém soubesse o que aconteceu aqui, exceto aqueles que ficaram com Dorian. Toque. Tio. O telefone de BHO Jin tocou assim que a ligação do velho GHO terminou. Com certeza, era seu avô. Mas o que ele deveria dizer? Se ele dissesse a verdade, quem acreditaria? Eles apenas pensariam que os gus o haviam ameaçado de inventar mentiras tão estúpidas para encobrir seus rastros. Como futuro chefe, se ele agisse como se tivesse medo da ira de gus, os anciões, os guardas, seus parentes imediatos e até mesmo seus parentes iriam desprezá-lo. Em vez de dizer a verdade, era melhor mentir. Respirando fundo, BHO Jin atendeu o telefone. Vovô, prendemos um criminoso procurado. Não sei a identidade da pessoa. Só os gus sabem. Os guardas BHO ao seu redor, ouvinte, apontam BHO Jin, entendendo que essa era a história que eles deveriam seguir. Na verdade, foi muito melhor que a verdade. E isso não apenas os mantém longe do ponto de foco, mas também disse indiretamente ao velho BHO que se ele quisesse saber mais, teria que arrancá-lo dos gus.
Afinal, Bho Jin esteve aqui antes para tratar de outros assuntos com seus amigos. Então foi apenas uma coincidência ele estar por perto nessa época. A velha senhora Ghu ergueu uma sobrancelha para Bho Jin. Mais uma vez, ela admitiu que, embora ele fosse estúpido, era muito mais confiável do que seu neto idiota. O idiota teria simplesmente deixado escapar a verdade naquele momento. Ponto. Assim, as coisas finalmente foram resolvidas. E antes de sair de cena, Dorian pegou outros lotes de pedras e cristais. E bem atrás dele, observando das sombras, outro estranho olhou para ele com olhos sombrios. Dorian de Tian, seu tempo acabou. Fim do capítulo. Capítulo 253 Bingo. Encontrei você. Misturando-se à multidão, um homem em traje comum puxou para baixo a longa frente do boné enquanto observava Butler Cheng e Zulin colocarem os cristais e pedras no porta-malas do veículo. E em tom sussurrante, ele falou em seu fone de ouvido. Escuridão, eles estão prestes a partir. Mantenha um espaço próximo, porém distante, ao sair da Burmin Street. O homem disse em um tom frio. E do outro lado do receptor, uma voz brincalhona ecoou. Ah, chefe, com nossos homens por perto, podemos claramente eliminar esse indigente inútil. Então por que passar por tudo isso? Tenho certeza de que se sequestrarmos e ameaçarmos, o elo mais fraco definitivamente nos dará o que queremos enquanto se molha como um bebê. Apenas faça o seu trabalho e siga as ordens. Sim, chefe, farei, Tuti. O telefonema terminou com o homem olhando para o veículo de Dorian indo embora. E não muito depois, outro veículo comum seguiu atrás dele, depois de sair da rua Burmin. Sequestrar, manter reféns e ameaçar Dorian. Se ele tivesse certeza da situação de Dorian, então este poderia ter sido o caminho a seguir. No entanto, seu instinto lhe disse que as coisas poderiam não correr muito bem nesse aspecto. Embora eles não tenham visto os Gias e House enviando guardas secretos para espionar Dorian, quem saberia se essas famílias proeminentes mandariam pessoas mais qualificadas? Havia muito a considerar aqui. E talvez, de outra distância, possa haver outro atirador em algum lugar. Este Dorian estava guardando algumas informações secretas que mantiveram essas três famílias humildes. Portanto, atacá-lo abertamente pode não produzir resultados. A única aposta deles era fazê-lo em sua propriedade. Mas, para isso, precisariam de um homem infiltrado. O homem abaixou o chapéu, desaparecendo na multidão como uma ilusão. VRMMM. O veículo entrou na propriedade. E logo Dorian saiu do veículo, olhando para o portão com um leve sorriso no rosto. Ele quase esqueceu que também tinha inimigos mortais. Se fossem outros que viessem a este mundo, eles imediatamente denunciariam aquele tio dele e recuperariam suas muitas empresas. Mas onde ele teria tempo para se concentrar nos negócios agora? Ele planejou que depois que a academia funcionasse por um tempo, então, e só então, ele lidaria com WW e KWO. Por enquanto, ele poderia deixar o sujeito pular como um palhaço. Por outro lado, pode não ser seu tio atrás dele. Afinal, de acordo com sua memória, havia muita gente que sempre pulava em seu rosto como palhaços também. Dorian encolheu os ombros, sem prestar atenção ao assunto. Pelo que ele viu, eles estavam aqui apenas para espioná-lo. Por enquanto, eles não pareciam ter coragem de se infiltrar em sua propriedade. Ao entrar no estado, Butler Cheng o ajudou a tirar o casaco. Diga a Haru e Shank que amanhã vocês levarão esses materiais para a academia. Butler Cheng assentiu vigorosamente. Sim, grão-mestre. E bem na hora, eles viram todos os quatro indo em direção a eles. Buou, Haolin, Shank e Haru. Buou e Haolin permaneceram no deserto, enquanto Haru e Shank acabaram de retornar da academia há pouco tempo. Grande mestre, eles saudaram, e muito rapidamente, Haolin empurrou os óculos, dando um passo à frente. Sua expressão era severa e urgente. Mas não era só ele, pois Haru também tinha o mesmo visual. Oh, o que pode ter acontecido?
Dorian olhou para eles profundamente. Fale, o que você notou nos terrenos da academia? Grão-mestre, parece haver desenvolvimento na Floresta Proibida. Todo o corpo de Howlin tremia à medida que ele recontava o que vivenciava. Quanto mais ele falava, mais frio seu corpo sentia. A lesão no peito era a prova do horror que enfrentava. Aquela fera era como algo fora deste mundo. E o que ficou ainda mais evidente é que não era mal. Não continha nenhuma aura maligna ao seu redor. Era apenas uma fera, mas uma que ele jurou nunca ter visto na vida. Ufa tio, se não fosse pelo talismã de fuga do grão-mestre, ele já estaria morto há muito tempo. Da próxima vez, ele nunca mais tentaria chegar perto do ninho. Os cantos da boca de Dorian se ergueram. Não precisam se preocupar. Há uma razão pela qual é proibido. O corpo de todos tremeu ao ouvir as palavras casuais de Dorian. Piscar, piscar. A retransmissão de Howlin sobre os acontecimentos ocorridos foi suficiente para congelar o sangue deles. Mas a maneira como o grão-mestre falou permitiu-lhes vislumbrar o quão perigoso era o lugar. A curiosidade também levou a melhor sobre eles, querendo ver o que Haru e Howlin também tinham visto. Bom campo de treinamento. Este era o pensamento deles, mesmo com todos os perigos ao redor. Mas a fera não era a única coisa chocante no lugar. Ponto. Pelas palavras de Howlin, uma névoa espessa e sufocante apareceu do nada quando ele se infiltrou no local. E a próxima coisa que ele percebeu foi que ele estava lutando contra várias plantas mutantes com dentes afiados do tamanho de presas. Mas isso não foi tudo. Aparentemente, algumas criaturas também começaram a mudar, e as árvores agora cresciam cada vez mais em um ritmo surpreendente. Howlin mencionou que em algumas regiões, a grama comum que deveria estar na altura dos dedos dos pés agora havia disparado, atingindo sua testa. Lá, ele se sentiu como uma formiga se movendo no terreno. E em outros lugares, embora a grama fosse mantida baixa, o solo pedregoso em si era muito esquisito e estranho. Nos terrenos da academia, muitas feras residiam em várias regiões, das comuns às mais fortes, com base no QI rico e espesso. A Floresta Proibida foi proibida por um motivo. Deve-se notar que onde há um desastre, certamente haverá tesouros e bens. Assim, com o tempo, os recursos de cultivo mais disponíveis e mais raros surgiriam desses locais. Porém, somente aqueles com acesso e força suficiente poderiam entrar nesta região. Por enquanto, Butler Sheng e o restante do primeiro ventilador poderiam fazê-lo. Mas com o passar do tempo, seria impossível para alguém desse nível entrar. Deve-se notar que, assim como Butler Sheng e os demais que são novos no cultivo, não demorou muito para que os terrenos da academia fossem criados. Assim, com o passar dos anos, a Floresta Proibida também ficaria mais forte. Ele temia que os animais e criaturas da Floresta Proibida se aventurassem em direção a outras regiões porque a riqueza e o vasto terreno da Floresta Proibida eram como outro mundo por si só. A maioria das feras não gostaria de partir. Mas é claro que sempre houve aqueles que o fariam. E é por isso que há uma formação protetora em torno das zonas residenciais à noite. Mas mais do que tudo, outra coisa chamou sua atenção. Uma Glindorine na academia. Seus olhos se estreitaram. Mudança de planos. Esta noite, todos, exceto Sheng, virão comigo para o terreno da academia. Certo. Howlin e Haru se entreolharam com tato. Parece que o grão-mestre estava determinado a pegar aquela coisa. Ponto. Assim, a turma desapareceu, planejando sair à noite. Eram pouco mais de 18 horas, então eles tiveram tempo suficiente para cumprir suas tarefas. Pelo canto dos olhos, Alice observou Dorian entrar no quarto de seus pais com um ódio profundo queimando em seus olhos. Ela não tinha motivos para se sentir assim. Talvez por causa de suas muitas tentativas de expô-lo, bem como pela frustração de trabalhar aqui, ela simplesmente o odiava com uma paixão ardente que não poderia ser extinta tão cedo. Para ela, o mundo parecia tão injusto colocar um talento como ela aqui para encerrar seus dias com algumas pessoas meio mortas, quando ela deveria estar em campo fazendo um nome ainda maior para si mesma.
Alice roeu as unhas, dando uma última olhada em Dorian antes de sair de casa por algum tempo sozinha para pensar. Ela agora estava fora do trabalho e poderia fazer o que quisesse. A única regra era que ela deveria voltar 1 hora antes das luzes se apagarem. HMPH. Com as costas endireitadas, Alice saiu do prédio, indo direto para os portões. E quanto mais ela olhava em volta, mais irritada ela ficava. Que grupo pretensioso de tiãs! Eles nem têm jardineiro, mas ousaram fazer com que o House transferisse esses pacientes para cá. Eles achavam que os House tinham dinheiro para gastar com qualquer um. Isso! Alice chutou uma pedra com raiva enquanto gritava interiormente de ressentimento. Ah, tio, se aqueles amigos de plástico dela soubessem que ela estava trabalhando aqui depois de tanto se gabar, você sabe o quanto eles iriam rir dela. Ela, um dos gênios e invejados de seu instituto médico, estava trabalhando aqui para um indigente. Droga! Quanto tempo ela deveria aguentar isso? Alice queria morrer. E como se os céus finalmente tivessem ouvido suas orações, o dinheiro que ela saiu da propriedade com raiva, alguns homens de repente sorriram dentro de seus veículos. Um deles tinha uma expressão brincalhona no rosto. Com o nível de psicologia que ele dominava, como ele poderia não ler com precisão os movimentos corporais e faciais dela? Tio, ligue para o chefe. Acho que encontramos nosso homem infiltrado. Ou devo dizer, mulher. Fim do capítulo. Capítulo 254. Um defensor da justiça. Estúpido tiãs. Estúpido. Pá! Alice mandou uma pedra voando com seus saltos baixos. Nas fabulosas estradas comunitárias fechadas, ela já estava em seu próprio mundo, pavoneando-se com raiva. Qualquer um poderia ver que ela estava com raiva de alguma coisa. Ela estava tão concentrada e irritada que nem percebeu que as mesmas pessoas andavam em círculos ao seu redor. Primeiro, eles dirigiram seus veículos bem à frente dela antes de sair, contornando-a várias vezes. E cada vez, ela amaldiçoava aqueles que estavam na propriedade de Tian. Ela também murmurou sobre expô-los também. E, claro, sua maior reclamação era sobre ela ser um gênio, ligado à propriedade. Honestamente, eles não precisavam perguntar sobre sua situação porque sua boca já havia respondido. O homem de aparência brincalhona olhou para alguns de seus homens contato antes de finalmente retirar um distintivo falso de seu veículo. Já faz muito tempo que ele não usou essa identidade. Quem diria que isso seria útil tão cedo? Garotinha, já que você quer tanto expor a propriedade de Tian, então você ficaria mais confortável conversando com um policial, certo? Muito suavemente, o homem empurrou para trás o cabelo curto e escuro antes de colocar um par de óculos transparentes. Psicologicamente, muitas pessoas tendem a levar a sério quem usa óculos. Eles subconscientemente acreditavam mais em uma pessoa usando um do que em um indivíduo sem óculos. Deve-se olhar para suas escolas ou locais de trabalho. Quantas pessoas de óculos não são levadas a sério? A resposta é quase zero. E quanto mais fora de moda os óculos, mais as pessoas sérias os levariam. Foi um aspecto muito fisiológico que pessoas como ele estudaram. Não se poderia ser um assassino mediano ou bem pago registrado na Darknet apenas por tiro ao alvo ou rastreamento. Ele estudou psicologia e outras disciplinas comportamentais também. Evitar a lei fazia parte de seu trabalho. E como dizem, conhecer o inimigo é manter-se vivo. É claro que ter uma aparência séria não significava que alguém tivesse que ser feio. Ponto. O homem brincalhão rapidamente tirou o sorriso, parecendo muito sério, mas não muito intimidador. Óculos no rosto, cabelo bem penteado, distintivo no casaco. Ele caminhou em direção à irritada Alice. Ele subiu pela lateral inclinada. E quando ele estava perto o suficiente, ele rapidamente a chamou enquanto mostrava seu distintivo. Senhorita, sou um policial disfarçado. Preciso falar com você sobre a residência de Tian. Tem havido alguma atividade ilegal acontecendo. E fui enviado para descobrir a verdade por mim mesmo. O que? Um oficial descoberto? Atividades ilegais?
Ela sabia disso. Os olhos de Alice brilharam como uma tocha. E de repente, sua carranca desapareceu como se nunca tivesse existido. Claro, olhando para o homem à sua frente, ela inconscientemente acreditou nele. Principalmente quando ele disse que estava disposto a mostrar mais credenciais para provar sua identidade. Alice balançou a cabeça vigorosamente de um lado para o outro. Não, eu acredito em você. Como ela poderia não acreditar quando ela também sabia que aqueles criminosos indianos estavam fazendo algo obscuro? Ela se sentia cada vez mais animada, sentindo que de repente era filha do mundo. Ela desejava encontrar uma maneira de expor esses criminosos às suas práticas obscuras há não muito tempo. E agora, o desejo dela não seria realizado. Assim que ela os levar à justiça, ela não apenas poderá deixar este lixão, mas também terá crédito em seu nome por ter participado de uma missão secreta. Hahaha, tio. Quanto mais Alice pensava nisso, mais animada ela ficava. Olhe para a esquerda, olhe para a direita. Alice começou a examinar os arredores como um rato no esgoto. Rápido, senhor agente secreto. Temos que encontrar um lugar privado para conversar, ou então poderemos ser localizados. Uma vez já estava no limite, entrando o mais rápido que podia para Deus sabe onde. Está tudo bem, senhorita. Meus companheiros de equipe e eu temos veículos estacionados a alguns quarteirões de distância. Então vamos para lá. Balançando a cabeça vigorosamente, Alice não poderia concordar mais. Certo. Mostre o caminho então. Descubra agente secreto, TSK. E pensar que ela teria uma experiência tão surreal em sua vida. Você pode ligar para o Sr. Green. Esse é meu nome secreto. Lembre-se, haja com naturalidade. Eles podem estar nos observando enquanto conversamos. Alice estava nervosa, sentindo como se estivesse em algum filme de espionagem. Gole. Sua mente estava girando-se em inúmeros cenários imaginativos sobre o que os Tians possivelmente estariam envolvidos. Mas, ao mesmo tempo, ela zombou do quão baixo eles haviam se saído só porque agora eram indigentes. Assim, Alice fez o possível para agir com naturalidade, como se conhecesse o Sr. Green há muito tempo, e logo ela entrou em um dos veículos pretos comuns estacionados ao longo das estradas. Na parte de trás do veículo, havia apenas outros dois homens com papéis, canetas e expressões severas também. Alguns continuaram falando em seus fones de ouvido, relatando a atividade de Tian. Não há sinais de entrega de drogas e armas. Senhor, esses Tians são um bando escorregadio. Mas eu prometo a você, capitão. Faremos o nosso melhor para levá-los à justiça. Suspiro. Alice, que acabara de entrar no veículo e ouviu isso. Drogas. Transporte ilegal de armas de fogo. Espere. Os Tians poderiam estar envolvidos em alguma atividade mafiosa. A expressão de Alice era sombria. E o Sr. Green começou sua sessão de perguntas e respostas. Senhorita Alice, você pode me chamar de Alice. Ela respondeu, sem perceber que sua voz havia subido um pouco. Green olhou para ela intensamente. Alice, precisamos desesperadamente da sua ajuda para derrubar esses criminosos. Não se preocupe, você nunca será implicado. Temos uma unidade de atiradores e muitos outros de prontidão, prontos para atacar a qualquer momento. Mas antes fazemos tudo isso, há algumas coisas que precisamos saber sobre o patrimônio. Através da observação, vimos que você não está envolvido com esses criminosos. É claro que ela não estava envolvida com eles. Como ela poderia? Alice sentiu seu corpo tremer ainda mais. Ela não estava errada. Criminosos. Eles eram todos criminosos. O rosto de Alice se distorceu quanto mais ela ouvia as palavras de Green. E pensar que ela vivia com criminosos há tanto tempo. Não era como se ela quisesse levá-los à justiça por uma questão de justiça. Não, antes ela só queria ir embora. E agora, ao saber que essas pessoas ficaram tão loucas depois de caírem e virarem indigentes, ela não ousou ficar muito tempo na propriedade.
Essas pessoas desesperadas também poderiam vendê-la para uma casa de tráfico se precisassem urgentemente de dinheiro. Alice não estava disposta a correr esse risco. Ela tinha um futuro brilhante pela frente. Então, por que ela deveria destruir tudo trabalhando para esses indigentes desesperados? Ela sabia que os futuros House acreditariam em suas palavras sem provas. Em suma, ninguém poderia acreditar nela sem provas. Esta também deve ser a razão pela qual a polícia optou por se disfarçar. Parece que eles estavam com medo de que, se muitas pessoas soubessem, isso pudesse chegar aos ouvidos desses criminosos, alertando-os. Quem sabe, talvez até dentro da delegacia haja alguns policiais sujos tentando encobri-lo. Alice rapidamente descobriu as coisas quanto mais ela ouvia. E claro, Green era bastante falador, conseguindo convencê-la muito rapidamente. Primeiro, ele deu a ela um raciocínio para tudo o que ela experimentou durante esse período. Senhorita Alice, você pode não ser inocente. Mas nem todo mundo é tão limpo quanto você. Alice subconscientemente apertou ainda mais seu acento. Verde. O que você quer dizer? Significa simplesmente que, além de você e mais 2 outros, aqueles que observamos saindo e entrando na propriedade pareciam estar trabalhando secretamente para aqueles que estavam na propriedade. Senhorita Alice, em outras palavras, há alguns espiões entre seus colegas. Ponto. Estrondo. As palavras a atingiram como um míssil. Não admira. Alice sentiu sua respiração pesada. Não é de admirar que, por mais que ela reclamasse ou tentasse expor os Tians, nada aconteceu. Agora ela sabia o que tinha que fazer. Como ela poderia continuar trabalhando em um lugar tão perigoso? E se ela fosse implicada? Vendo sua expressão, Green sorriu secretamente de brincadeira. Senhorita Alice, antes de atacarmos e prendermos esses criminosos, ainda há algumas coisas que precisamos saber. E é aí que você entra. Corte. E cena. Green brincou com as emoções de Alice como se fosse um baralho de cartas. E quando a mandaram embora, reuniram muito mais informações do que o esperado. Green riu, tirando os óculos falsos. Jogar esses jogos quase parecia fácil demais. Ele deu o sinal e um dos homens na traseira do veículo chamou todos de volta pelo fone de ouvido. Um por um, eles surgiram de locais discretos, todos voltando para os veículos. Por enquanto, isso foi suficiente. E, conforme planejado, eles manteriam contato com Alice, seus novos olhos internos na propriedade de Tian. Vamos. VRMMM. Eles estavam desligados, mas embora o trabalho deles parecesse encerrado por hoje, o de Dorian ainda estava longe de terminar. 23 horas. Era hora de entrar na Floresta Proibida. Fim do capítulo. Capítulo 255 Uma jornada acidentada. 23 horas. Este período foi o período de apagamento das luzes na propriedade Tian. Do lado de fora da mansão principal, Dorian ficou em frente ao Butler Sheng. Estaremos de volta pela manhã. Fique de olho nos convidados. O mordomo Sheng assentiu. Como desejar, grão-mestre. Os convidados eram as enfermeiras e os médicos. Alguns deles estavam começando a ficar muito travessos. Quando eles chegaram, eles seguiram as regras. Mas com o passar das semanas, o tempo de patrulha também aumentou. Agora, ele normalmente patrulhava os corredores até as 2 da manhã antes de finalmente ir para o cultivo. Inicialmente, ele terminaria isso às meio-dia. Mas quem diria que alguns desenvolveram o hábito de tentar se esgueirar ultimamente? Em particular, aquela chamada Alice era uma grande encrenqueira. Ele sempre a pegava de vez em quando. E ela, por sua vez, dava-lhe desculpas esfarrapadas. Sheng teve preguiça de prestar atenção nela tantas vezes, ele nem aparecia, mas optava por pregar peças nela, como fechar a janela com força ou fazer algo para assustá-la e levá-la de volta para seu dormitório. Claro, ela normalmente pensava que alguém estava vindo, o que a fez fugir. Butler Sheng sempre tinha vontade de revirar os olhos ao pensar no comportamento arrogante da senhora.
Ela sempre estava com a testa franzida, parecendo que alguém lhe devia dinheiro. Na verdade, ele nunca a tinha visto sorrir ou ter uma expressão normal no rosto. Ela sempre estava amarga e irritada por algum motivo. Por causa dela, o tempo de cultivo dele já foi reduzido em 2 ou 3 horas. Por quê? Porque ela não conseguia dormir como um humano comum. Butler Cheng tinha uma cara triste ao pensar nela. Grão-mestre, vou supervisionar as coisas aqui. Dorian cantarolou, entrando no veículo. Para chegar à academia, eles tiveram que passar por qualquer um dos 3 pontos de teletransporte. Se ele quisesse entrar na academia sozinho, poderia fazê-lo em seu quarto, já que era o chefe e proprietário da academia. Mas se ele quisesse continuar com outros, eles teriam que passar por qualquer uma das rotas que ele criou. VRRMMMMM Os veículos saíram da propriedade. E quase imediatamente, Alice abriu os olhos e saiu de debaixo do cobertor. Ela estava fingindo dormir. Senhor, eles foram embora. Não sei por que eles foram embora, mas acho que estão prestes a fazer algo obscuro. Muito rapidamente, ela apagou a mensagem depois que seu envio foi confirmado. Em mais ou menos 1 hora, ela começaria a bisbilhotar. Certamente, esses criminosos não deveriam estar de volta até lá. O coração de Alice batia forte em seus ouvidos, quase afogando seus pensamentos. E enquanto ela esperava que todos em seu dormitório adormecessem, sua imaginação corria continuamente. Por que eles estão saindo nessa hora? Sombrio, muito sombrio. Eles devem se encontrar com outras gangues para fazer acordos e continuar com seus negócios ilegais. Alice já podia ver isso brincando em sua cabeça. E do outro lado, aquele para quem ela chamou de senhor. Green também recebeu sua mensagem. Mas ela não foi a única que lhe enviou uma mensagem. Ele também tinha 2 assassinos em cantos escondidos vigiando a propriedade. Além disso, havia outros 3 em uma fivela fora dos portões da comunidade também. É preciso saber que seria impossível para eles vigiarem seu veículo dentro do condomínio fechado. Primeiro, esta era uma comunidade rica. E mesmo que uma pessoa estivesse de visita e quisesse pernoitar, era sempre aconselhável que estacionasse a sua viatura dentro da propriedade ou vila que visitava. As ruas da comunidade à noite estavam livres de quaisquer locomotivas, exceto uma que estava partindo. Dito isto, estacionar as fivelas nas fatídicas ruas da comunidade enquanto ficam de vigia só seria mais suspeito. É por isso que eles fizeram 2 assassinos entrarem no condomínio, todos vestidos de preto. Esses assassinos não deveriam entrar na propriedade Tain, mas apenas permanecer escondidos e vigiar de perto, sem entrar no território de Dorian. Claro, não foi só ele quem foi alertado sobre os movimentos de Dorian. Snake, também conhecido como Senhor Green e vários outros estavam agora humildemente diante de seu líder. Ao mesmo tempo, alguns hackers trabalhavam nos computadores ao seu redor. Líder, estamos de olho no veículo. Carregando a imagem agora. Claque, 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 claque. Os sons dos teclados ecoaram pela sala. Lá, todos puderam ver o veículo de Dorian. Chefe, não posso ficar observando eles por muito tempo, ou serei notado. Aqueles caras da Hacker Society são bons. Eles já notaram nossa atividade. A senhora Hacker disse. Na verdade, ela também fazia parte da sociedade hacker. Ela estava usando essa identidade para fins públicos. A sociedade hacker foi criada pelo governo, recrutando hackers e pessoas talentosas de todos os cantos do país. Alguns deles foram contratados permanentemente para trabalhar com a segurança do país, enquanto outros trabalharam com grandes ou pequenas empresas, protegendo os seus sistemas. É claro que ainda houve outros que criaram software e trabalharam com outros para desenvolver jogos. Em suma, havia todo tipo de pessoas talentosas na sociedade hacker. E vendo que ela havia sido descoberta, ela sabia que se continuasse, os membros da sociedade hacker encontrariam seu endereço. Abortar, abortar,
Se eles encontraram sua localização, é melhor você acreditar que os Hacker Enforcers estariam aqui a qualquer momento a partir de agora. Os Hacker Enforcers foram aqueles que capturaram hackers como ela ou hackers que infringiram a lei. Infiltrar-se nas defesas de segurança natural já era crime. Não apenas sua identidade como hacker desonesto será descoberta, mas também levarão seu ouvinte embora. A partir de então, o governo estaria de olho nela. E logo, não demoraria muito para que soubessem que ela fazia parte de uma organização assassina na Darknet. Peng. Ela clicou no botão com força, abortando a missão. Líder, isso foi o melhor que posso fazer. O líder tinha um rosto inexpressivo, desviando sua atenção da tela agora preta. E logo, seus olhos pousaram em Snake, também conhecido como Senhor Green. Onde eles estão? Líder, eles ainda estão atrás do menino Tian. Agora, aqueles que seguiam o veículo eram a única esperança de saber o que o menino Tain estava tramando. O líder também pensava assim. Dorian deve estar saindo para se encontrar com alguém ou enviar alguma coisa. Será que as informações poderosas que mantiveram essas famílias proeminentes afastadas não estavam nas mãos de Dorian, mas nas mãos de alguém em quem ele confiava? Um brilho frio brilhou nos olhos do líder. Snake, leve mais homens e vá se juntar a eles. Mas fique atento a outros que estão tentando espionar o garoto. Sim, essas famílias proeminentes também deveriam ter seu único povo por aí. O líder agarrou sua prisão, sentindo que eles tinham cada vez mais poder para a verdade do que antes. Se eles pudessem descobrir as ações de Dorian esta noite, eles poderiam ter uma chance de garantir a informação secreta. Saia agora. Quero seus olhos e ouvidos em tudo. Sim, líder. Snake e os outros assentiram com firmeza. E assim, eles também se prepararam para deixar o hotel em que estavam. Por enquanto, eles poderiam obter a localização de Dorian através de seus homens que o seguiam a uma distância segura. Já passava das 11, quase meia-noite. E embora as estradas fossem muito escassas e desoladas, havia de fato alguns veículos e caminhões ainda nas estradas. Snake rapidamente pegou alguns itens antes de sair de cena com o resto. Todos, sigam-me. Esta noite estava fadada a ser sem dormir. Snake tinha uma expressão severa em seu rosto brincalhão de sempre. Dorian D. Tian, o que exatamente você está fazendo? VRMMM. A limusine de 6 lugares dirigia com muita firmeza pelas ruas. E lá dentro, Howlin estava ao volante com Bo ao lado dele. E na última fila de assentos estavam Dorian e Haru. Howlin e Bo não conseguiam evitar franzir a testa toda vez que olhavam para os retrovisores laterais. Grão-mestre, alguém está nos seguindo. Eles já podiam ver que os que estavam no veículo eram inimigos. Dorian nem se incomodou em abrir os olhos enquanto ouvia a dupla na frente. E depois de investir um pouco de sua energia no veículo, ele desviou sua atenção para Howlin. Corrida. Ding. O cérebro de Howlin funcionou como um interruptor de luz. Enquanto todos os outros só sentiam vontade de morrer. Grão-mestre, como você pode permitir que esse louco corra conosco no veículo? Vezes acento circunflexo vezes. Inconscientemente, todos pegaram os cintos de segurança, verificando se eram realmente resistentes o suficiente. Quanto a Howlin, ele parecia não ver nem sentir o descontentamento deles. Hahaha tio, Juung, as engrenagens mudaram. E logo, Howlin revelou um sorriso enlouquecido no rosto. Todos, segurem suas cabeças. Será uma jornada acidentada. Uau! A limusine decolou. Fim do capítulo. Capítulo 256. Uma limusine desaparecida. Segurem a cabeça, rapazes. Vai ser uma jornada acidentada. Todos queriam chorar, mas não tinham lágrimas. E antes que pudessem dizer alguma coisa, tudo o que ouviram foram as engrenagens mudando. Deng. Depois de dar uma rápida olhada no espelho lateral, Howlin jogou a cabeça para trás do ombro, semicerrando os olhos para a cena dos fundos. 1, 2, 3, 1. A limusine deu ré com uma força bruta que confundiu quem a treinava.
Fomos descobertos. Tudo parece estar acontecendo em câmera lenta. A limusine, que não deveria ser capaz de acelerar como um carro de corrida, não apenas o fez, mas também deu um giro diabólico ao longo da estrada vazia de 4 pistas. Grito. Seus pneus gritaram alto por não mais que 2 segundos. E neste momento, o ar parecia sufocante. Silêncio. Ninguém disse nada. Suas bocas estavam abertas. Chocante. Num momento, eles eram os predadores, perseguindo essas pessoas a uma distância que consideravam segura. Mas num piscar de olhos, porque eles se transformaram em presas. Muito enganador. Eles não esperavam tal movimento da limusine. As luzes da rua iluminaram o interior dos bancos dianteiros de ambos os veículos, permitindo que se vissem. E o que os deixou atordoados foi a expressão enlouquecida, porém alegre, no rosto do motorista da limusine. Louco. Mesmo com os óculos, ele parecia tão vilão e maluco. Foi difícil descrever. Seu rosto era forte para eles, mas seus olhos não. Não. Para ser mais preciso, ele parecia estar olhando para o veículo deles e não para eles. Isto. O motorista da limusine não seria louco, não é? Eles não estariam envolvidos com pessoas loucas, estariam. De dengue. Raulin mudou de assunto com um sorriso tímido nos lábios. E logo a limusine começou a acelerar em direção ao veículo preto comum a poucos metros de distância. Louco. Os que estavam no veículo exclamaram a plenos pulmões. Droga. O que dirigia o veículo cerrou os dentes, segurando firmemente o eixo da engrenagem. Esse louco fala sério. Nesse caso, desde que fomos descobertos, não temos escolha a não ser agir. Swish. O homem girou o volante com força total, errando a limusine por apenas alguns centímetros. Oh não! O motorista estava muito focado em se esquivar. E antes que ele percebesse, o veículo subiu na calçada, atingindo abruptamente o farol esquerdo em um poste de luz. Bang! O motorista sentiu suas entranhas tremerem. Bam! Ele bateu com o punho no volante. Malditos bastardos! Vocês acham que isso pode nos manter afastados? Rápido! Informe Snake sobre seu último desenvolvimento. Diga a eles para isolarem esses filhos da puta na rua Virgo. Já que fomos descobertos, podemos também vá com tudo. Com os olhos vermelhos, o motorista pisou fundo nos pedais, dando ré sem demora. Depois disso, ele estava indo atrás daquela maldita limusine. E assim, a perseguição começou. Ponto. Uau, uau, uau. Nas ruas, os 2 veículos avançaram a toda velocidade. E como se soubessem todos os locais onde estariam as viaturas policiais, começaram a circular por esses locais evitando qualquer policial. Mas embora tivessem conseguido evitar que os policiais do turno da noite dirigissem por aí, não podiam fazer nada em relação aos que assistiam dos muitos prédios residenciais altos. Nesse momento, algum cercado estava prestes a abrir a janela quando viu a perseguição que seguia pela rua. E por causa da altura que estavam, podiam ver várias ruas ao mesmo tempo. Limpe. Estou sonhando? Que tipo de perseguição é essa? Ei, Luffy, venha dar uma olhada nisso. O que você quer que eu faça? Mano, que tipo de corrida divina é essa? Grau 0 grau. Na rua mais próxima deles, eles viram a palavra veículo preto alcançar a limusine. Mas quando estava prestes a esbarrar nele, a limusine fez uma curva abrupta. E se você acha que foi uma curva comum, pense novamente. Oh, que visão divina! Os irmãos que jogavam até tão tarde agradeceram a ciência por criar jogos em primeiro lugar. Foi por causa dos jogos que eles ficaram por perto, testemunhando acidentalmente uma visão tão maravilhosa. Foi quase provocador de lágrimas. O que eles acabaram de ver. O veículo estava realmente sobre 2 rodas. Isso mesmo, seus 2 pneus direitos estavam no chão enquanto os pneus esquerdos estavam voltados para o céu. E não em um ângulo de 45 graus. Não, eles ousaram dizer que estava quase em pé. Ponto. Tio. Os irmãos se agarraram, quase se engasgando. Perfect Inclined Drifting. Vou apenas dizer,
O que diabos está dirigindo a limusine? O que há com essa direção do Initial D? 10 contra 10. Perfeito. Ele é ainda melhor do que aqueles pilotos que eu assisto. Droga. Como consigo o autógrafo dele? Os irmãos ainda estavam imersos no choque da deriva. Mas eles não foram os únicos. Mesmo aqueles no veículo preto ficaram atordoados. Num minuto eles estavam prestes a esbarrar na limusine. Então, de repente, o limite não apenas virou, mas também subiu, dando-lhes algum espaço para simplesmente passarem. Underscore. Seja honesto. Que tipo de condução em decomposição física é essa? Você sabe quanta velocidade e controle alguém tem sobre o veículo para realizar tal façanha de maneira tão perfeita? Irmão, seja honesto, você é piloto de corrida ou guarda? Os que estavam no veículo estavam irritados e desesperados. Eles não ousaram atirar para não chamar a atenção de algum policial nas redondezas. Felizmente, eles receberam notícias dos outros, vindo em sua direção em no máximo 30 segundos. Snake e o resto estavam a caminho. E Dorian, que estava descansando a cabeça no assento com os olhos fechados, de repente os abriu com muita preguiça. Você tem mais 8 minutos para chegar à rota de transporte mais próxima. Howlin agarrou o volante com força. Sim, grão-mestre, deixe comigo. Desta vez, ele estará dirigindo um nível mais alto. Ei, se Buo e o resto soubessem o que ele estava pensando, dariam um soco em seu rosto, azul e preto. Subiu um nível? Neste mundo inteiro, nada. Eles não significam nada. Foi mais perturbador do que a direção de Howlin. Ou seja, toda vez que ele dirigia, girando-os e fazendo-os perder o centro de gravidade, eles tinham vontade de vomitar. Ele era uma pessoa muito popular nas pistas de corrida. Ninguém conhecia seu rosto. Ele sempre ia correr com seu uniforme característico e roupa azul. Howlin adorava correr com paixão. Resumindo, ele adorava tocar no volante. É por isso que quem quer que fosse para algum lugar, ele chegava antes deles nas chaves, ocupando o banco do motorista. Era como se tocar apenas no volante o mandasse para o céu. Sem saber, as mãos de todos tocaram novamente nos cintos de segurança. Tornou-se um hábito tocar nos cintos de segurança sempre que Howlin dirige. 8 minutos. VRMMM. Howlin decolou. A rota de transporte ficava a 4 minutos de distância, em um beco que mais ou menos parecia um monte. Não havia edifícios excessivamente altos naquela região. Era um beco retangular com apenas uma saída e entrada. VRMMM. O veículo preto foi forçado a seguir em frente. E a limusine de 2 rodas baixou as outras rodas. 8 minutos no máximo. Howlin planejou confundir esses caçadores antes que eles atravessassem o portal. Mas quando ele estava prestes a partir, vários veículos estranhos surgiram de repente nas outras ruas. Howlin semicerrou os olhos perigosamente. Como as ruas traseiras e laterais estavam cobertas, ele não teve escolha senão seguir em direção ao veículo preto que o perseguia anteriormente. O motorista apertou o volante como um goleiro querendo pegar uma bola. Vamos, seu bastardo. O que quer que você tenha preparado, estou pronto para você. Desta vez, ele estava determinado. Pena que a realidade era muito diferente do que ele esperava. Bang! De novo, o veículo dele bateu em um poste de luz, de novo. O motorista estava enlouquecendo de raiva. Droga! Por que há tantos postes de luz nesta cidade? Rápido! Atrás deles! O comando de Snake acordou todos. Eles ouviram dizer que o motorista da limusine estava desprovido de recursos. Mas quem saberia que ele era tão habilidoso? Eles também tinham que ter cuidado. Cobra cerrou os dentes. Eles estão tentando nos perder. Fique atrás deles. Quão rápido uma limusine pode ir? Uau! Howlin os tocava como um violino. Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, na frente, atrás. Ele os fez colidir um com o outro. E logo, eles não conseguiram mais esconder suas atividades. A polícia estava alerta. Tio. Aqueles eram os sons da sirene a uma certa distância.
Mas Howlin não estava preocupado. Com vários outros truques, Howlin criou distância suficiente entre eles. E logo eles entraram no beco. Sopro. Eles se foram. Mas onde? Um tempo depois, Snake passou de carro, tentando encontrar a localização deles. Mas no final, ele e os que estavam em seu veículo não viram nada. Filha da P asterisco asterisco. Aqueles bastardos sorrateiros. Nós entendemos errado. Eles não passaram por este lugar. Tio. Os olhos de Snake ficaram frios. Por enquanto, eles tinham a polícia para fugir. Este incidente deve ser pago integralmente. Como essas pessoas ousam brincar com assassinos de alto nível com seu status? Audacioso. Fim do capítulo. Capítulo 257. A nobre Glindorina. A limusine passou pelo portal, pousando na costa arenosa da ilha. VRMM. Howlin fez outra derrapagem, fazendo com que uma onda de areia voasse para longe dos pneus. Tela. O veículo finalmente parou de se mover. Eles haviam chegado ao terreno da academia, embora estivessem muito longe de seu destino. A ilha era várias vezes maior do que o tamanho original adquirido. Expandiu-se não apenas em altura, mas também em largura. O céu estava escuro e as estrelas brilhavam intensamente. Todos saíram do veículo, e Dorian deixou um talismã nele. Ele não ficaria surpreso se as criaturas da terra e das águas da academia tentassem algo engraçado com sua limusine. Os vários quilômetros de águas oceânicas ao redor da ilha estavam isolados há muito tempo, tornando-se propriedade da academia. Assim, as criaturas nas águas também começaram a mudar pouco a pouco. Dorian não sabia como o sistema funcionava, mas parecia que chuva, sol, inverno e mudanças sazonais ainda ocorreriam na academia. Bem, isso cabia ao sistema controlar. Desde que sua academia estivesse em um espaço próprio, então qual é o problema dele? Ponto. Com todos fora do veículo, eles começaram a correr pela terra. Jin, tio. Dorian correu para um lugar que eles pudessem acompanhar. Subindo pelas árvores, descendo pelos canais profundos, subindo pelas bocas rochosas, passando pelas flores gigantes, contornando a cachoeira das cobras, descendo pelas falésias e vales, correndo ao longo dos riachos. A jornada deles foi bastante aventureira. Com a altura de alguns desses penhascos, se alguém caísse, era morte imediata. Havia cavernas secretas, túneis, degraus de pedra míticos para o que parecia ser o paraíso, e até pontes suspensas muito altas. Os desfiladeiros profundos que pareciam poços sem fundo abaixo, também tinham uma camada constante de neblina em seu fundo, deixando alguém muito curioso sobre o que poderia estar lá embaixo. O desfiladeiro era muito vasto, estendendo-se por quilômetros e quilômetros. Mas talvez o que poderia deixar muitos tontos fossem os estranhos sons de animais vindos de baixo. A academia era realmente uma maravilha. E mesmo Bo e os demais nunca conseguiram ver tudo em mãos. Era um lugar muito grande. O tempo passou rapidamente. E mais de 4 horas e meia depois correndo por esse terreno maluco sem parar, eles finalmente chegaram ao seu destino. Ufa! Se eles fossem mortais, definitivamente levariam dias, semanas e meses se fossem perdidos. Mas no primeiro dan eles conseguiam fazer isso em 4 horas e meia. Diabos! Até mesmo os alpinistas passam até um dia escalando estruturas altíssimas como essas. E isso foi pessoal por escalar Era preciso escalar montanhas, descer ravinas, construir pontes finas no céu que davam a ilusão de flutuar, descer mais, passar pelos diversos terrenos florestais complexos e assim por diante. Dorian era o mestre da academia. Então não importa qual fosse sua força, ele seria capaz de aparecer em qualquer lugar que quisesse. Mas, de resto, eles teriam que construir forças para se moverem rapidamente, como quisessem. Esta academia não era para os medrosos. Ponto. Bam! A turma desembarcou nos perímetros da Floresta Proibida. E já, Bo e o resto estavam de guarda alta. Tio. Os sons fracos das criaturas sussurravam em seus ouvidos.
Um passo à frente, outro passo à frente. Costas arqueadas, mãos em posição vigilante, olhos movendo-se de um lado para o outro, para cima e para baixo. Os sons bestiais aumentaram seus sentidos. Eles cheiraram, ouviram, viram e sentiram coisas que não sentiriam nem mesmo com sua força de primeiro dan. Todos tinham um papel talismã nas mãos enquanto seguiam o grão-mestre. Mais 15 minutos e a floresta proibida ficou cada vez mais escura. Quanto mais avançavam, mais o céu as árvores convertiam e elevavam a cena. Havia pouca ou nenhuma luz da lua entrando. E se não fosse por Zulin, Haru teria caído para o que parecia ser 17 andares abaixo. Louco! Haru segurou seu peito, respirando pesadamente. Nota para si mesmo. Nunca venha para a floresta proibida despreparado. Estalido, Dorian criou uma luz azulada iluminando seu caminho. Mas embora tal movimento os tornasse alvo de muitos predadores, era melhor do que fazê-los cair em buracos e covas. Howlin, que esteve aqui durante o dia, ficou muito chocado com o quão diferente o lugar parecia à noite. Pelo menos durante o dia, embora as árvores ainda cobrissem a maior parte do sol, o local ainda estava um pouco iluminado. Mas agora estava escuro como breu, exceto por algumas plantas que começaram a iluminar a noite. Gole! Todos sentiram suas gargantas se contraírem. Não importa o que aconteça, os estudantes não podem entrar aqui. Era difícil acreditar que este era apenas o começo da floresta proibida. Significando que seu nível de perigo ainda estava aumentando. Bang! Bang! Estrondo! A gangue lidou com várias criaturas agressivas com a ajuda de Dorian. As feras geralmente ficavam mais fortes e mais rápidas quando rompiam com seu eu mortal. E atualmente, essas criaturas têm a força de um cultivador no primeiro e no segundo. Para aqueles mais estranhos que Buo e o resto, Dorian os tratou muito bem. Bang! Ele mandou a aranha azul embora. Quanto mais cedo conseguiu crescer até ficar do tamanho de uma criança de 5 a 6 anos. Dorian franziu a testa. Ele só queria ver quais criaturas haviam crescido até agora. Mas isso era muito chato. Uau! Ele liberou um pouco de sua aura, fazendo com que nenhuma criatura ousasse vir em sua direção. Isso não foi suicídio? Ponto. Silêncio. A turma segue em frente por um longo tempo até chegar a um lugar que Shank reconheceu. Não é este o local da cachoeira onde os helicópteros pousaram naquela época. Por que mudou tanto? Este foi provavelmente um dos poucos oásis na floresta proibida que estava bem iluminado pelo luar. Antes da turma havia uma poderosa cachoeira e um lago aberto cercado por praias arenosas e muitas árvores florestais. A cachoeira havia mudado, crescendo até o céu também. Antes de chegar, Dorian retirou sua aura. E com certeza, ele ouviu um clamor poderoso com o qual estava familiarizado. Tio GAWK, 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 poderoso, parece longe. No entanto, seus gritos foram suficientes para causar ondulações na água. O som era estranho e fez com que não apenas as criaturas, mas Buo e o resto ficassem arrepiados. Eles podiam sentir que sua força era mais poderosa que a deles. Que tipo de criatura era essa? Grão-mestre, é isso. Esse é o som da criatura que eu vi. Howlin confirmou. Como ele poderia esquecer o pesadelo de antes? Dorian semicerrou os olhos, olhando para a cachoeira rosa bem alta diante deles. Com certeza, há uma caverna em algum lugar atrás dessas cachoeiras. Estalido, Dorian criou uma nuvem branca. Vá em frente. Estamos subindo. Certo. Não há tempo a perder. Dorian voou com eles vários metros de altura. E logo passaram pela cachoeira que caía. Uma caverna gigante? Tio GAWK. Tio. O chamado da criatura confirmou que eles estavam no caminho certo. Todos saíram do sangue e olharam para os arredores. Como pode haver outro desfiladeiro mortal nesta caverna? Olhar para baixo, tudo o que viram foram poços de escuridão sem fundo. Olho para cima, eles ainda não conseguiam ver o topo. Mas não se preocupe porque diante deles ainda havia várias estruturas elevadas. Embora eles precisassem correr e pular para subir em cada uma delas.
Aonde quer que essas estruturas levassem, eles não tinham ideia. Nenhum mortal poderia dar esses saltos. Mas com seus pontos fortes, tudo ficaria bem. 1, 2, 3. Dorian pulou de um lugar para outro, mal tocando o chão. Todos os outros olharam para a cena, sentindo que o grão-mestre estava intimidando demais. Acento circunflexo Y. Haru se estabilizou após pousar, sentindo-se impotente. Suspirar. Quando ele será capaz de parecer tão legal e sem esforço? A turma saltou com cuidado pelo local enquanto era iluminada pela luz azul de Dorian, que parecia um vagalume. E depois de muitos saltos e saltos, eles viram uma abertura gigante no outro extremo. Lá, o criativo deve estar lá. Quanto custa esse lugar? Eles passaram pela abertura, ficando cara a cara com um enorme plano nivelado dentro da caverna. E as algas azuis brilhantes nas paredes e no chão só faziam com que parecesse mais mítico. Tão bonito! Todos apreciaram profundamente a visão diante deles apenas brevemente. Por quê? Porque eles finalmente encontraram a fera que procuravam. Tio GAWK. Todos ficaram paralisados no local. Gigante. A criatura emplumada era gigantesca. Seu bico era prateado e suas feições eram uma mistura de ouro ardente, azul e prata. Era diferente de tudo que eles já tinham visto antes. Que tipo de pássaro tinha 4 patas e 2 asas? Uma glindorina. Era um companheiro que Dorian e muitos cultivadores de seu mundo passado queriam domar. Sua aparência atual foi apenas a fase inicial. À medida que fica mais forte, será mais refinado, elegante e poderoso. Ele e a nobre Fênix estavam no mesmo nível. Mas o nascimento de uma Glindorine era raro e tinha a ver com a sua linhagem. Dorian olhou para a fera irritada com um sorriso brincalhão no rosto. Então, o quanto ele sempre quis isso. Afaste-se. Esta fera era dele para domar. Fim do capítulo. Capítulo 258. Primeira besta domada. GAWK. Tio. O pássaro gigante voou como um raio em direção a eles. Quem se atreveu a entrar em seu território? Aos seus olhos, eles eram inimigos. Ele rapidamente disparou contra eles enquanto se preparava para liberar gelo azul de sua boca. Pular. A urgente sensação de perigo e a aura intimidadora da criatura fizeram todos os outros mergulharem para os lados. Apenas Dorian ficou parado calmamente, levantando lentamente a mão esquerda. Bam! O impacto foi demais. O vento causado pelo confronto atingiu os olhos de todos, causando um breve borrão. Mas depois de um piscar de olhos, eles puderam ver o desempenho impressionante do grande mestre. Ele pegou! Haru exclamou com tremores excitados. O grão-mestre prendeu a ponta do bico prateado usando apenas 2 dedos. Mais 0 mais. Palavras não poderiam descrever como eles se sentiam agora. Seus peitos incharam de orgulho e admiração. O grão-mestre era poderoso. Tio tio. Os sons murmurantes do Glindorine se estendem pela caverna. E logo decidiu usar suas 2 mãos e 2 asas para subjugar seu oponente. Mas Dorian foi mais rápido. Bang! Segurando seu bico, ele o quebrou de um lado para o outro, sem lhe dar tempo para se recuperar. Bang! 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 A Glindorine passou por vários estágios de emoções durante todo esse tempo. Bang! O solo rochoso quebrou, criando buracos mais profundos. Bang! A Glindorine foi arrastada pelo chão de forma muito cruel. Pá! Pá! Bam! A Glindorine começou a ver estrelas. Tonto! Tonto! No momento em que Dorian soltou o bico, o Glindorine balançou de um lado para o outro como um bêbado. Seu rosto estava magoado e irritado. Que tipo de batalha foi essa? De acordo com as informações que herdou de sua linhagem, era um pássaro orgulhoso e nobre. Então, quando deveria cair em desgraça dessa maneira? O pássaro era gigantesco e muito alto. Mas num piscar de olhos, Dorian alcançou suas bochechas. Pá, 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 esquerda, direita, esquerda, direita. A Glindorine levou tapas nas bochechas. Acento circunflexo Y.
Queria registrar uma reclamação, mas não sabia a quem denunciar. Ponto. Dorian deu um tapa como se estivesse segurando uma pessoa pela garganta e batendo em sua mandíbula com a cara séria. Pá, 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 underscore, grmmm. Tio, isso não é suficiente. A Glendorine desejou que o chão se abrisse para que pudesse se esconder da vergonha. Soube. No momento em que evoluiu, ficou tão orgulhoso e arrogante, pensando que era o mais forte. Ele explorou alguns lugares, vendo o quão poderoso era para todos eles. Então você poderia dizer que ele se considerava o rei desta floresta. E desde que se posicionou firmemente no trono, tem sido extremamente arrogante. Como deveria ser para um nobre pássaro do seu calibre. Então, quem pode dizer por que estava sendo espancado em azul e preto? A criatura não tinha lágrimas, mas queria chorar. No entanto, as palavras seguintes de Dorian o chocaram. Você finalmente decidiu, humano, decidir o quê? Todo esse tempo você não disse nada, então o que devo decidir? A Glendorine sentiu que conversar com tal humano era cansativo. Depois de levar tantos tapas, ficou deitado de bruços, sem forças para se levantar. Não, deveria ser que decidiu desistir. Não foi um tolo. Embora seu humano o tivesse derrotado até o estado atual, não tinha ossos quebrados ou ferimentos profundos. Tudo estava no nível da superfície e muito dolorido. Em nenhum momento, não deverá demorar muito para que ele se recupere. O Glendorine virou a cabeça para o lado como se não quisesse mais ver Dorian. No entanto, ele iria espiá-lo pelo canto dos olhos. Este humano não é malicioso comigo. Significa que o humano não o mataria. Essas foram as suas conclusões. Tio. Dorian sacudiu a testa e riu. Coisinha, quero que você assine um contrato comigo. Os cantos de sua boca se ergueram ligeiramente. Você será minha fera principal. Besta primária? Desta vez, não foi apenas a Glendorine que ficou surpresa, mas até mesmo Haru e o resto. Eles já podiam ver que esta fera estava muito acima das outras ao redor da academia. Portanto, seu nível de crescimento e velocidade também deveriam estar no mesmo nível do grão-mestre. Olhando para a criatura com novos olhos, inúmeras perguntas surgiram em suas cabeças. Uma Glendorina? O que foi exatamente? Eles ainda não tinham ideia de sua existência. Mas se o grão-mestre pudesse escolhê-lo dentre todos, isso por si só provaria seu poder. Ao mesmo tempo, eles também estavam ansiosos para um dia domesticar alguns de seus próprios animais. Não seria legal se eles possuíssem leões, tigres e até macacos. Ponto. A Glendorine bufou como se estivesse fazendo beicinho. Embora reconhecesse a força de Dorian, ainda não estava disposto. Por que deveria aceitar esse humano bastardo? As dores no corpo ainda eram muito dolorosas. Ousa bater nele e pedir para assinar um contrato de propriedade com ele. HMPH. Foi realmente uma fera orgulhosa, nobre e impressionante. E além disso, ainda havia alguns requisitos que Dorian tinha que marcar para obter sua obediência e total aceitação. Ao contrário de outras criaturas que só aceitariam ou desistiriam se sentissem que um oponente era forte, as feras nobres não o fariam. A coisa mais importante para eles era acessar o potencial da linhagem sanguínea de Dorian. Só porque alguém era mais forte não significava que tivesse potencial digno disso, um pássaro nobre. Algumas pessoas podem permanecer em um reino de cultivo por centenas de anos, enquanto outras podem passar por ele como um raio. E daí se você lutou e finalmente chegou a um nível mais forte? Bestas nobres gostavam de verdadeiros gênios com linhagens talentosas. Era uma dura realidade, mas era a verdade. Além disso, encontrar um gênio ou alguém com uma linhagem mais forte também os tornará mais fortes. Era um vínculo com complexidades entre o domador e a fera. Então, por que firmar um contrato de morte e vida com alguém que não vale a pena? Eles também valorizavam suas vidas. Então deve valer a pena. Não é uma ocorrência comum em um vasto mar. Eles só assinariam contratos com gênios e com potencial ilimitado. O resto dos domadores pode escolher as outras feras que estão por aí.
Dorian mais uma vez sacudiu levemente a testa. Levantar. GAWK tio. Ok, você é o chefe. A criatura nem se preocupou em oferecer resistência. E muito rapidamente, Dorian mordeu o dedo, espremendo o sangue. Cada nobre besta tinha suas maneiras individuais de saber se a linhagem sanguínea tinha potencial. E para o Glyndorine, avaliou através do sangue. Aqui, Dorian deixou cair o sangue diretamente na boca. Estrondo. O choque veio cedo demais. O Glyndorine sentiu que mesmo seus ancestrais de linhagem talvez nunca tivessem visto tanto potencial antes. GAWK tio. Como se tivesse recebido uma injeção de energia, começou a tremer e a gritar com força total. Suas asas batiam, suas penas se agitavam e seus olhos estavam bem abertos. Uau! Ele voou ao redor da caverna em meio aos ferimentos doloridos. Toda a dor de antes parecia ter sido enterrada por ele. O choque que este humano lhe deu estava por trás do seu sonho mais antigo. Essa reação não foi exagerada? Grão-mestre, por que está agindo assim? Era como se estivesse drogado com alguma droga. Dorian inclinou a cabeça, olhando para a coisinha animada acima. Ele me considera qualificado para tê-lo como meu animal. Como um pássaro nobre, ele não pode aceitar qualquer um. Primeiro tenho que passar em todos os seus testes. Então é isso. Todos assentiram em compreensão. Pela reação do pássaro, o grande mestre se saiu muito bem, destacando-se com nota máxima. Eles olharam para os dedos, imersos em pensamentos. Essa era uma forma de domesticar feras. Ou seus dedos seriam comidos se tentassem fazer isso com outras feras. Parêntese que abre ponto de interrogação. Acento circunflexo, ponto. GAWK, tio. O Glyndorine finalmente decidiu. E sem qualquer resistência, arranhou Dorian. O que? Todos viram uma marca prateada aparecer nas palmas das mãos do grão-mestre. A marca parecia muito grande, mas logo foi ficando cada vez menor até não ser mais visível. Para onde foi? Eles se entreolharam, mas ninguém fez a pergunta. Por quê? Porque eles estavam muito estupefatos com o que aconteceu a seguir. No momento em que Dorian disse as palavras, "Fique escondido", um vórtice apareceu em suas palmas. E em menos de um segundo, o pássaro gigante foi sugado. Puff! Silêncio! Haru estava com as mãos nos cabelos. Os olhos de Buo negavam a anatomia humana, Shank inconscientemente prendeu a respiração, a língua de Zulin sangrava por causa da mordida acidental e Howlin não apenas tirou os óculos, mas também os limpou. Eles pensaram que tinham visto tudo. Mas agora eles sabiam que estavam errados. Droga! Que truque legal! Mais 0 mais. Ponto. Assim, Dorian domou com sucesso o Glyndorine. E muitos anos depois, muitos se lembrariam da feroz Glyndorine que sacudiu os céus com um único rugido. Mas tudo isso estava no futuro. Tio Gal kkkk. Dorian lançou mais uma vez. Você vai ficar na floresta. Voltarei em outra hora. O assunto de hoje termina aqui. 5 horas. Hora de sair. A turma voltou para casa. Mas longe deles, o caos que há muito havia sido desencadeado crescia ainda mais rapidamente. Estrondo. Os passos flamejantes de milhares de pessoas invadiram a terra. A guerra estava chegando. Fim do capítulo. Capítulo 259. O mal-entendido continua. Estrondo. Estrondo. Bum. Tio. Os sons estrondosos de passos poderosos ecoaram pelo mundo flamejante arroxeado. Criaturas horríveis de todos os tipos marcharam orgulhosamente, caminhando em direção ao vasto e escuro castelo situado no topo da montanha. Mas a quem pertenceria este palácio? Claro, não era outro senão o seu governante e o príncipe de todo este plano do submundo. Como dito anteriormente, cada príncipe controlava um avião tão grande quanto o número de planetas combinados. E Beelzebub governou este plano. Swish! Alguns voaram, outros rastejaram, enquanto alguns se moveram para o subsolo. Embora a guerra não acontecesse agora, eles, como soldados, tinham de se preparar.
Sua maior preocupação não eram os humanos, mas os príncipes adversários do submundo que tentariam impedir a aliança de seu mestre de reivindicar o mundo que eles trabalharam tanto para conseguir. Jin Tio. Seus olhos brilham com uma onda de excitação sem precedentes neles. Em breve, eles quebrariam completamente o vínculo e o controle do céu sobre aquele mundo. E a escuridão sairá das profundezas do submundo. Nessa altura, os humanos estarão trancados em jaulas, obrigados a reproduzir-se e a tornar-se alimento para eles à vontade. Tio. Possuir um mundo inteiro não era apenas por causa da comida, mas mais por causa dos poderes dentro desses terrenos. A força que cercava cada mundo era tremenda e algo que os humanos normais talvez nunca fossem capazes de compreender. Eles acham que é tudo uma questão de gravidade, da estratosfera, da atmosfera e de tanto lixo. Mas todas essas coisas também foram resultado de algo oculto sob seus olhos. Há um poder que mantém as coisas fundamentadas. Esse poder é mais importante do que qualquer outra coisa. Chegará a hora de eles crescerem e romperem o controle do céu. Este foi apenas um passo para sua espécie. No entanto, este único passo causaria uma reação em cadeia de muitos outros. E com poderes suficientes, seus governantes poderão alcançar os céus. As leis que cercam todos os reinos foram fixadas. Havia uma regra que os acorrentava e os obrigava a serem alimentadores de fundo. Eles nunca poderão passar dos mundos mortais. Alcançar o reino dos céus era impossível. E inicialmente, foi considerado um sonho rebuscado até que encontraram essa brecha. Sim, se conseguissem obter e manipular esse poder, seriam capazes de enfraquecer as amarras. Claro, um planeta não foi suficiente. Então eles continuarão dessa maneira. As pessoas que eles mais odiavam eram as do céu, especialmente aquela que chamavam de Todo-Poderoso. Eles tiveram muitas vezes que escolher o cara. E é melhor você acreditar que eles não descansarão até encontrá-lo. Era verdade que aqueles dos céus eram imortais. Ou seja, não importa quantas vezes eles moram, eles aparecerão em outro lugar. Deuses não podem ser mortos. Mas uma vez mortos, eles não começarão com a força mais fraca. Nesse caso, basta matar novamente. Quanto a saber se o Todo-Poderoso aparecerá após a morte com toda a sua força, eles não sabiam. Este foi o Todo-Poderoso. Aquele que não apenas criou o submundo e tudo que nele há, mas também criou os mundos mortais e os céus. Pode-se dizer que o Todo-Poderoso criou tudo, os animais e todos. Então matar o Criador era apenas... era algo que deixava suas mentes em branco. Porém, eles não desistiriam. Não depois de chegar tão longe. É por isso que esta guerra foi importante. Foi o primeiro passo em seu plano dourado. E em breve, eles dominarão os céus, governando todos os reinos. Eles seriam os tomadores de decisão. Eles farão as regras. Eles colocarão correntes nos outros. Eles estarão no topo. E todos os outros seres terão que implorar e implorar diante deles. Este era o sonho deles. Jin Tio. Eles marcharam, entrando no grande e assustador palácio. Seu mestre, o príncipe Beelzebu, os esperava. Aproximando-se da borda da varanda, Beelzebu ficou de pé, observando as muitas criaturas sob seu domínio se aproximando de sua casa. Ele olhou para eles por não mais que 3 segundos antes de voltar para o palácio. Elecresa, Swish, uma linda mulher alada com cabelos ruivos vibrantes e 6 braços apareceu diante dele. Meu senhor, ela humildemente se curvou diante dele, sem ousar olhar para seu líder. Polianthus e os outros estão fazendo algo por mim. Então cuide dos nossos convidados. Elecres colocou as mãos no chão e abaixou a cabeça enquanto estava de joelhos. Meu senhor, farei o que você pediu. Swish, ela voou da varanda. Seu senhor lhe deu uma missão, então como ela ousa não tratá-la com urgência? Beelzebu agora se viu sozinho. Mas as coisas dele não estavam com os convidados que vinham em sua direção. Bang! Seu punho quebrou parte das grades de pedra.
Se ele tivesse controlado a perna, seu único soco não apenas deixaria toda a varanda mais inteligente, mas tudo à sua frente, abrangendo quilômetros e quilômetros, teria sido destruído. A terra a milhares de quilômetros de distância seria destruída. Poços profundos e catástrofes mais pesadas ocorreriam. Ponto. O rosto deslumbrante de Beelzebub franziu-se acima dos olhos, formando sulcos. Bastardos. Estrondo. Ele estava cansado de liberar todo o seu vapor. Até agora, seu dedo estava faltando. E ele sabia que um daqueles novos príncipes bastardos os tinha. É realmente uma coincidência que nos últimos dias em sua busca nenhum dos príncipes estivesse no submundo. Coincidência, sua bunda. Multar. Beelzebub estalou os nós dos dedos. Se gostassem de fazer as coisas da maneira mais difícil, não há problema. Ele não se importaria de dar uma surra neles. Vocês acham que conseguirão se esconder de mim indo para outros mundos? Ingênuo. Inicialmente, Beelzebub queria retornar ao mundo que eles planejavam derrubar. Porém, como ele poderia retornar sem o dedo? O dedo fazia parte de seu plano para controlar aquele poder acima do plano mortal. Sem o dedo, tudo o que eles fizeram não seria perdido a menos que pudessem encontrar outro caminho em tão pouco tempo. A expressão de Beelzebub era sombria. Eles estavam planejando isso por milhões e milhões de anos, guiando secretamente aquele mundo do jeito que eles queriam que fosse. Tudo estava aparecendo de acordo com o planejado. Mas quem poderia imaginar que uma peça-chave seria roubada? Milhões de anos de planejamento. Se um fator está faltando, mudar as coisas levaria mais tempo para consertar. Não havia outra maneira. A menos que ele encontrasse aquele dedo, ele não retornaria àquele mundo ou ao submundo. Claro, ele sabia que o dedo não estava no mundo porque ele não conseguia senti-lo. No momento em que o assunto foi relatado a ele, ele voltou e usou outro artefato especial para retornar àquele mundo e sentir sua presença. Embora o dedo ainda não tivesse despertado, o artefato ainda podia senti-lo em estado de dormência. Mas nada apareceu, o que significa que estava naquele mundo. Não, deveria ser com aqueles príncipes dos outros mundos. Droga, havia bilhões e bilhões de mundos. Ele teve que procurar por todos eles. Príncipes como eles, com tanto poder, podiam andar de um lugar para outro sem serem detectados por muitos no submundo. Mesmo que ele passasse pelos muitos portais para os muitos mundos, nenhuma criatura do submundo seria capaz de detectar. Ele poderia se mascarar completamente. Então, neste caso, nem mesmo seus subordinados saberão para qual mundo ele foi. Resumindo, esses príncipes bastardos poderiam estar em qualquer mundo. Qualquer. O rosto deslumbrante de Beelzebub começou a rachar quanto mais irritado ele ficava. Já faz muito tempo que alguém ficou com tanta raiva a ponto de perder o controle sobre sua aparência, quebrando sua casca externa e revelando sua verdadeira forma. Apenas um dos chifres de Beelzebub já tinha o tamanho de 500 humanos reunidos. Atiu. Seus gritos causaram relâmpagos e todos os tipos de furacões. E aqueles que marchavam de longe ficaram muito surpresos. O que poderia ter causado tanta raiva ao líder deles? Beelzebub rapidamente se controlou. Se ele revelasse completamente toda a sua verdadeira aparência, seu palácio e até mesmo a montanha em que ele estava não seriam capazes de contê-lo. Sua respiração estava rouca, pensando nos milhões de mundos que teria que visitar. E nesses mundos, definitivamente haveria exorcistas e todo o resto. Mas e daí? Ele não achava que nenhum deles pudesse lidar com ele, um príncipe do submundo. Essa pessoa ainda não nasceu. Pouco a pouco, Beelzebub começou a voltar à sua aparência falsa padrão. Tio Rachadura. Ele quebrou o pescoço e mastigou um dos muitos insetos do submundo nadando em sua boca. Não tenho escolha a não ser procurar aqueles bastardos um por um para recuperar meu dedo. Talvez eu tenha que sair por 1 ano ou mais. Mas seja qual for o caso, devo voltar daqui a 2 anos. A guerra não deve ser arrastada ainda mais. Os planetas se alinharam e essa será a nossa única chance. Beelzebub pensou.
Quanto ao mundo que planejavam reivindicar, ele não estava preocupado que alguma coisa mudasse antes de seu retorno. Embora meus subordinados não consigam chegar até mim durante esse período, nada deve mudar. Afinal, não existem exorcistas naquele mundo. Apenas seguidores irritantes pertencentes àqueles príncipes bastardos. Beelzebul olhou profundamente para o céu. E no momento seguinte, ele se foi. 2 anos. Fim do capítulo. Capítulo 260 Hora de agir. Tio Uau. Beelzebul se foi, transmitiu apenas uma única mensagem. 2 anos. Cuide das coisas na minha ausência. Congelar asterisco. Seus principais subordinados que estavam presentes no submundo ficaram abalados com sua mensagem, mas não ousaram questioná-lo. Seu senhor e magnífico príncipe deve ter uma razão para tudo isso. No máximo, em 2 anos, eles saberiam o motivo. Uma luz fria brilhou em seus olhos. Durante esse tempo, eles tiveram que desempenhar o seu papel na preparação para o grande evento. Ou então, se o seu senhor retornar e ficar desapontado, as consequências serão coisas que eles não poderiam pagar. Jin, tio. Sem o conhecimento dos humanos, o exército já estava marchando em preparação para o dia D. Seus preparativos tiveram um tempo muito superior ao do submundo. E neste momento, em um esgoto dentro da cidade de Dorian, vários vermes podres, tão pequenos quanto formigas, nadavam dentro dos esgotos, lançando cada vez mais ovos nas águas. Tio Plop. Os ovos mofados não pareciam ter a capacidade de flutuar porque, uma vez nascidos, afundavam. E não importava a corrente no esgoto, eles permaneciam inabaláveis. Esses ovos eram ainda menores que o tamanho das formigas. No entanto, eles tinham uma posição muito poderosa dentro dos esgotos. Tio GRWWW tio. Os vermes que nasceram ficaram satisfeitos. Tudo estava aparecendo de acordo com o planejado. Assim, a facção de Beelzebul trabalhava incessantemente para se preparar para a grande guerra. Enquanto Beelzebul foi procurar seu dedo, sem saber que ele estava em uma busca inútil. Pode-se ver que se chegasse o dia em que a verdade fosse revelada. Então o mundo certamente tremeria. Atreva-se a enganar um príncipe do submundo. Tian State. Mais 3 dias se passaram desde a domesticação da fera de Dorian. E enquanto ele estava calmo, outros nem tanto. Alice mandou uma mensagem para o Sr. Green. Senhor Verde, estou certo disso. Quando entrei furtivamente em seu quarto, vi um cofre prateado nele. Senhor Verde, definitivamente está lá. Alice mandou uma mensagem. Durante esses últimos dias, ela ficou mais ousada, fazendo pausas para ir ao banheiro, para bisbilhotar o quarto de Dorian. O quarto de Dorian ficava no mesmo andar do quarto principal de seus pais. Embora um pouco mais longe, provavelmente para a privacidade. No entanto, com os poucos trabalhadores, guardas na casa dos Tian, ela observou que ninguém parecia se importar com o quarto de Dorian. Todos os guardas tinham suas funções, às vezes saindo da propriedade para fazer recados. E embora esse jovem mestre Tian estivesse sempre por perto, ele dificilmente ia para o quarto. Tudo isso lhe deu a oportunidade perfeita para bisbilhotar em plena luz do dia. Ela descobriu isso, desde que não o fizesse muito perto do jantar ou da hora do jantar, ela poderia passar despercebida dentro desta mansão excessivamente grande. Sem falar que também havia várias outras mansões na vasta propriedade. Então os guardas provavelmente estavam muito ocupados cuidando de tudo, não? Dia após dia ela foi ficando mais ousada, às vezes indo 2 vezes ao dia. E o fato de ainda não terem pegado ela só mostrava o quão boa ela era. Alice começou a sentir orgulho. Claro, ela aprendeu alguns truques com o Sr. Green, que a aconselhou sobre o que fazer. Ela também enviaria vídeos curtos para eles. Um toque de culpa encheu seu coração, mas ela rapidamente o deixou de lado. Ela deveria sofrer neste lixão quando merecia mais. Ela deveria viver com criminosos quando era obviamente uma boa menina. Olhar.
Ela estava até prestando serviços ao escritório e ao seu país. Então, por que se sentir culpado? Ponto. Olhe para a esquerda, olhe para a direita. Alice espiou ansiosamente pela porta de Dorian antes de enviar sua última mensagem de texto e colocar o telefone no bolso do jaleco branco. E num piscar de olhos, ela correu em direção ao banheiro em um dos quartos vagos onde eles tinham permissão para entrar. O banheiro era aquele que eles podiam usar. Alice foi embora com orgulho, embora seus passos apressados a traíssem. E por outro lado, Snake apenas riu depois de ver sua mensagem e vários vídeos. Esse idiota enviou vídeos não apenas do quarto de Dorian, mas de muitos cantos e lugares da mansão principal. Em um único dia, ela enviava mais de 15 vídeos. Além disso, ela o atualizaria sobre tudo o que Dorian e seus homens faziam lá. Se estivessem recebendo convidados, se estivessem esperando, se estivessem fazendo jardinagem, se estivessem fazendo alguma coisa que ela soubesse, ela relataria tudo. Agora, juntamente com o plano imobiliário que eles compraram sorrateiramente de outras fontes, bem como as informações capturadas de seus drones, eles tinham um bom controle sobre as coisas que aconteciam na propriedade. Quanto ao motorista maluco de antes, eles finalmente conseguiram informações sobre ele, bem como informações sobre todos os outros guardas ao redor de Dorian. Sabendo que correr era seu hobby oculto, eles não ficaram mais chocados. Snake tinha um rosto inexpressivo. Chefe, acho que o cofre é mais uma distração. Não tem como estar naquele cofre. O homem frio respondeu. Se fosse esse o caso, essas famílias proeminentes provavelmente já teriam roubado o cofre há muito tempo. O homem intimidador semicerrou os olhos profundamente. Com certeza não está naquela propriedade. Deve estar em algum lugar que só o garoto conheça. Isso quer dizer que está trancado em outro lugar, certo, chefe? Sim, e onde há uma fechadura, há uma chave ou uma combinação. Muitos se entreolharam, sorrindo com tato. O que quer que os leve ao preço final deve estar no quarto do menino Tian. Mesmo que fosse de fato um código de combinação que apenas o Tian Boy conhece, então eles apenas terão que arrancá-lo de seus lábios. Eles não podiam mais esperar. Tio toque tio tio, o telefone do chefe tocou. E quase imediatamente, uma voz ansiosa veio do outro lado. Por quê? Por que você não me disse nada nesses últimos dias? Amanhã será o 10º dia. Você prometeu que em 10 dias cuidaria do pirralho. Então o que está acontecendo? Acabei de pagar a você dinheiro extra por nada. Blá, 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 blá tio. A pessoa do outro lado parecia estar cuspindo bolas de fogo em seu receptor. E o rosto de todos ficou sombrio, mas eles não disseram nada. No entanto, eles secretamente guardavam rancor da bola de gordura falante do outro lado. Quanto ao chefe, ele esperou calmamente que o bufão falasse. O telefone foi colocado sobre a mesa e o chefe estava recostado na cadeira com indiferença. Para eles ouvirem tudo, mesmo que não estivesse no viva voz, foi o suficiente para mostrar o quão alto era o imbecil do outro lado da linha. Ponto. 1, 2, 3. 3 minutos se passaram antes que o gordo se acalmasse. O chefe pegou o telefone da mesa sem expressão. Antes de amanhã, terminaremos o trabalho. Tio Tuti. Ele desligou antes que o homem do outro lado pudesse reagir. Grau. Será que ele acabou de desligar na cara dele? Do outro lado, o temperamental Wei KWO estava enlouquecendo. Tio Bang, 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 tio. Ele quebrou o telefone no receptor em um ataque de raiva. Malditos filhos da puta, que assassinos profissionais, eles são todos escórias inúteis. Tão inúteis quanto os guardas que roubei dos Tians. Por quê? O que aconteceu com o trabalho honesto? Você pega o dinheiro, então não deveria me dar melhor serviço. O EKWO resmungou em seu escritório, pensando em todos os fardos que enfrentou nos últimos dias. Primeiro, ele quase quebrou o banco para conseguir dinheiro extra para o trabalho. Claro, ele quebrou a conta bancária da família e não a dele.
A mesada de sua esposa e de todos os outros foi bastante reduzida, não a dele. Além disso, os assuntos da empresa ainda pesavam em seu pescoço. Ele perdeu o contrato com os Gus, apenas fazendo com que muitos acionistas e todos os demais quisessem mastigá-lo cru. Ah, tio, mas isso não foi tudo. Os guardas bastardos que ele roubou não o respeitam de jeito nenhum. Diariamente, nesse ritmo, não demorará muito para que eles retaliem. E, claro, o último assunto perturbador foi que um de seus jardineiros desapareceu de repente no ar. A princípio, eles pensaram que o jardineiro preguiçoso estava praticando seus velhos truques, tirando longos dias de folga por doença. Mas sua família veio, causou uma cena e ficou para ele. Agora, os avisos da polícia estavam por toda parte. E isso só lhe deu uma má reputação. Seus inimigos agora circulavam por todos os tipos de lojas, dizendo que o jardineiro poderia ter visto algo que não deveria. E ele, o EKWO, matou o homem. Como um novo homem rico da alta sociedade, você sabe quantas pessoas o querem abaixo. O GH tio. Mesmo se ele fizesse, ele faria isso em sua casa. Ele não atingirá a pessoa durante o período de férias do homem. Por quê? Porque todas essas coisas estão acontecendo comigo? Droga! Não pode! Ele bateu sua carne na mesa enquanto cerrava os dentes. Tudo bem, já que aqueles malditos assassinos da Darknet disseram que cuidariam do garoto esta noite, ele não teve escolha a não ser esperar. Porém, se o trabalho não fosse feito, ele exigiria um reembolso. Fim do capítulo. As pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém tendem a odiá-la quando as confronta.